Olá, galera, vamos acompanhar aqui o debate do Linha de Passe, falando tudo sobre Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro vence o Vasco com 2 gols do Hulk, né? O Hulk voltando aí a marcar 2 gols em uma única partida, né? O Hulk também tentou catimbar bastante o jogo, né? O Hulk fez a cera dele, né? Normal nos jogos, tá ganhando de 2-0, tentou segurar a partida, né? Partida importantíssima para o Atlético Mineiro, que precisava, né, dessa sequência, precisava dessa vitória, e hoje, se você olhar Atlético Mineiro, 25 pontos, né, agora, nesse momento, 25, está a 5 pontos do G6, né, e na minha opinião, está em aberto ainda o G6 do Campeonato Brasileiro, muita coisa pode acontecer, só você observar a equipe do Fortaleza, estava lá embaixo e hoje está no G4, é quarto colocado do Campeonato Brasileiro, então, muita coisa pode acontecer, o Vasco perdeu, não é o fim do mundo, era um jogo onde, na minha opinião, o Atlético era favorito por estar jogando em casa na Arena MRV. E o Vasco tem que continuar fazendo o seu jogo, continuar apresentando o seu futebol. Não é porque perdeu que tá tudo ruim, não sei o que. Acontece, né? No Vasco não ia ganhar o restante do campeonato todo. Isso daí vai acontecer. O que não pode acontecer é ter uma sequência muito grande de derrotas no Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar aqui o debate aqui do jogo entre Atlético Mineiro e Vasco. Vou deixar o link na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do grupo Disney. Do jogo, o Atlético sabia qual era a linha de passe do Vasco. Roubou a bola, o passe é aqui. Não, já tem alguém aqui. O passe vai ser ali. Não, já tem alguém ali. O Atlético, assim, não deu oportunidade ao Vasco, para o Vasco crescer no jogo. Porque me parecia um time preparado para encontrar o adversário que encontrou e um adversário que foi completamente mapeado. E com a entrada do Emerson Rodrigues a coisa mudou. Porque ele vai para cima do Scarpa, tanto que aí tem que entrar o Saravia. Sim. E quando entra o Saravia, aí já muda. Porque quem estava jogando até mesmo pelo lado esquerdo, não era o Júnior Alonso, era o Paulinho. Era o Paulinho, sim. Então, assim, era um time que era completamente agressivo no primeiro tempo e que eu acho que se não tivesse o resultado do primeiro tempo, poderia ter dificuldade no segundo tempo. É curioso como o primeiro tempo foi decisivo, né? Porque para quem viu o jogo, que o Vasco faz, o Galo faz os 2 gols, para lá da metade do primeiro tempo. Aí você fala, bom, mas é mais do que justo, o Galo poderia ter feito mais e poderia ter feito antes. E no segundo tempo, uma outra partida, e aí você fala, que bom para o Galo que aquilo já fez. Aconteceu ali. Sobre o Felipe Coutinho, eu nem avaliaria ainda como uma estreia. Por tudo que a gente falou aqui, a condição totalmente adversa, dos 90 minutos de jogo, ele não fechou 30. Sim, ele entra na altura dos 23 minutos. 23 minutos, aí botar acréscimo, um pouco mais, um pouco menos, mas ele não chegou a jogar meia hora desse jogo, não chegou a jogar 1/3 do jogo. Do ponto de vista de expectativa, talvez mesmo fosse melhor guardá-lo para uma festa em São Januário. Mas tem essa coisa, eu acho que valeu mais pelo ritmo. São 30 minutos a mais aí para alguém que poderia estrear com 30 minutos a menos. Eu gostei do que vi do Coutinho, sendo bem sincero. Nitidamente precisa de ritmo de jogo. Eu acho que a estreia tem muito mais a ver com o que ele pode entregar com esse ritmo de jogo. Então, foi importante já dentro do cronograma ali da preparação física do Vasco dar essa minutagem controlada para ele, hoje com 23, e gostei do posicionamento dele. Né? Mais por dentro, mais com liberdade, né? Chamando o jogo nessa articulação ali como um camisa 10. Eu acho que para esse Vasco seguir sendo competitivo, e ele foi competitivo no segundo tempo. O primeiro tempo, para mim, foi o pior recorte até agora do trabalho do Paiva. E tem muito de um mérito do Galo, mas no segundo tempo melhorou, né? Teve até algumas oportunidades. Esse Vasco precisa ser um Vasco equilibrado na parte física e na parte técnica. Então, assim, ele acha o meio-campo mais combativo com o Hugo Moura e com o Matheus Carvalho, que hoje fez mais uma grande partida. 10 desarmes do Matheus Carvalho hoje. Né, um jogador que tem jogado de uma maneira constante e bom nível. E aí você pensa em um Vasco com 2 pontas, sim, pode ser Adson e David, Verratti na frente e Coutinho ou Payet. Eu acho que se você jogar com Payet, Coutinho e Verratti, obviamente você vai ganhar na parte técnica, mas o jogo é muito intenso. Aí você teria que mudar a maneira de jogar do Vasco para um jogo mais propositivo, sim, né, de posse de bola. Se o Paiva conseguir fazer isso, vai ser ótimo, né, na parte técnica. Mas hoje eu acho que o encaixe do Coutinho vai ser mais ou menos o que a gente viu no segundo tempo. Nesses 23 minutos. Por dentro, organizando o jogo, a bola passando. Você vê que ele tem qualidade.
com bons passes. Ele dá um lançamento muito bom para o Emerson Rodrigues ali do lado direito. Essa jogada também dá para ver o recurso, mas é um atleta que precisa de ritmo de jogo. Sim. E só para pegar da parte do Galo, assim, com reforços, com o retorno de jogadores importantes... O Bernard também hoje, né? O Bernard também. Só para não... Ali, né? Mas já tinha entrado no meio de semana. E foi bem contra o Juventude, né? Articulando Muito ali, bem, muito bem. Né? Hoje achei que foi um dentro, bom jogo. né? Como um 10. Hoje tem muito a ver com a parte coletiva, de um time frenético, sufocando, não deixando o Vasco respirar. O Vasco não finalizou, né? no primeiro tempo, criando. Eu queria destacar um cara, que seria fácil falar do Hulk aqui, que é o grande nome, né? Com 2 gols. O Otávio. Sim. Esse é um jogador que fez muita falta no Galo. E hoje, muito do sucesso do Vasco na partida passou pelo Otávio com bola. E sem a bola, você pode reparar que em vários momentos ele fechava na linha defensiva. Ele vinha para alinhar com a linha defensiva. Então, foi um jogador importante demais para equilibrar essa equipe, para conseguir conter qualquer tipo de contra-ataque do Vasco no primeiro tempo. E dá para entender a importância dele nesse Galo, né? Ele é termômetro, um jogador que de fato chega ali para balancear essa equipe do Milito. Estreia do Lianco, né? Que você percebe a questão da imposição física. É muito claro, e o Atlético várias vezes no início da temporada tinha essa dificuldade, né? E ele chega chegando. Cara, aliás, sim, desculpa, assim, não? Geral, que a gente vai ter daqui pra frente no futebol brasileiro, né? Porque eu até gravei um vídeo... Muito mais interessante. Vai ser uma loucura. Eu até brinquei, muita gente ficou brava, que eu falei que o futebol brasileiro jogou 5 meses de temporada no lixo, e foi meio isso, né? Porque aquela coisa de jogos Vou falar que... assim também. Mas é que assim, justamente como eu vi, assim, era muito pouco jogo interessante em 5 meses de futebol. E a partir de agora vai ser sensacional, porque assim, não só a gente tem jogos e um Campeonato Brasileiro que está espetacular também, mas a gente tem jogos de Copa do Brasil, a gente vai ter os jogos de Libertadores. E times melhores, a né? própria Sul-Americana, e isso. Assim, olha a quantidade de jogador bom que está estreando, que estreou na rodada passada. É um negócio assim... Olha nível... esse time do Galo, cara. O time do Galo é absurdo, assim, se você olhar o potencial desses caras. Então, mas todo mundo, né? Mesmo times que fizeram contratações menos badaladas, então pega o Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro também... Vai ser outro Cruzeiro. Né? Vai ser um outro Cruzeiro e assim por diante. Aí, para não falar desses nomes, né, maiores, Felipe Coutinho, Bernard, Felipe Anderson, cara, são... É tudo gente muito grande, mas é legal ver esses caras no Brasil. Corneta, muito rapidamente, até falei isso com o Marra. Mais uma vez, falar de gramado, né? O gramado da Arena MRV sabota um time extremamente talentoso e técnico. Ó, vou te falar uma coisa. Os jogos sabota o de próprio hoje, clube. Grêmio e Vitória, gramado ruim. Atlético e Vasco, gramado ruim. Bahia e Corinthians, gramado ruim. Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, acho que talvez seja a exceção. Sim. Fortaleza e Atlético Goianiense, gramado ruim no Castelão. Deu metade da rodada. Juventude e São Paulo, gramado ruim em Brasília. Sim. Eu confesso que eu não sei como está o gramado de Cuiabá e... 7 jogos hoje, 5 gramados ruins, porque eu não sei como está o Cuiabá e Fluminense. 5 gramados ruins. E aí sobram os gramados sintéticos, né? Meu Deus. Que até pouco tempo geravam tanta discussão. Aí você fala, o Botafogo faz um jogo excelente jogando seu gramado, Palmeiras e Cruzeiro fizeram um grande jogo jogando no gramado sintético. Então, assim, é pra gente pensar também. O ideal é o gramado sintético? Não. Mas se é para ter esse tipo de gramado que você está citando... 7 jogos, 5 ruins? Exato, melhor que seja o sintético. Muito gramado ruim. A rodada tem 10 jogos. Você citou 5, metade. Já é metade. Não, ontem aí você pode, se você quiser, você pode colocar o Flamengo e Criciúma, que também foi em Brasília. Aí ontem não. Aí ontem você tem Botafogo e Palmeiras, que aí, ok, eram os sintéticos. Esses são gramados desgramados. Mas só um detalhe, até para... Pegando esse gancho que o Jean levantou. Também acho que vai ficar muito bom, que vai ficar melhor, tem mais qualidade chegando. Só que tem um time que está aqui, assim, ó, debaixo do nosso nariz, que também, nos últimos 15 pontos, ganhou 12, e que não faz contratações espetaculares, e que não demite o técnico, e que aposta no trabalho diário, e que chegou no G4. Hoje. Tá no G4. E que chegou no G4.
a gente tem que se render. O trabalho do Fortaleza surpresa, né? não é. Eu acho que assim, o Fortaleza só seria uma surpresa se fosse campeão brasileiro. Aí para mim seria uma surpresa. Sim. Porque de resto... Brigar na parte de cima é o natural isso, pelo trabalho. No mata-mata ele pode ir onde quer que seja. Claro, caiu já na Copa do Brasil. E isso talvez, claro que é ruim, porque perde muito dinheiro, porque tá fora do... Mas assim, para o Fortaleza que não tem um elenco tão amplo assim, vai... Duas frentes possíveis. Galera, isso aí, né? Mais uma rodada, né? O Atlético Mineiro consegue uma vitória importantíssima, né? Complicou, assim, o Vasco, na minha opinião, assim, galera. Não tem como você criticar que perdeu. Pô, se olhar a recuperação do Vasco no Campeonato Brasileiro, na minha opinião, foi impressionante. Impressionante. Você olhar, o Vasco venceu 4 jogos seguidos. O Vasco não conseguiu fazer isso no último Campeonato Brasileiro, vencer 4 jogos seguidos. E esse campeonato o Vasco conseguiu vencer 4 jogos seguidos, saiu da zona de rebaixamento, agora está numa condição tranquila, 23 pontos, está chegando reforço. Eu acredito que esse time do Vasco é time para brigar, no mínimo aí pelo G8 do Campeonato Brasileiro, subir até a mais na tabela, né? Eu acredito que o Felipe Coutinho, assim que ele pegar o ritmo, eu acredito que ele vai despontar nesse time do Vasco, vai ajudar muito a equipe do Vasco. Estou falando isso já em alguns vídeos já. Eu acredito muito que o Coutinho vai encaixar muito bem nesse time do Vasco. O Vasco precisa de um jogador com mobilidade no meio campo para poder estar ajudando a equipe. E assim, hoje essa derrota, o Vasco, assim, tem como falar, o Vasco não jogou mal, na minha opinião. O Atlético Mineiro foi muito eficiente e mereceu a vitória. Jogou melhor que o Vasco, mas o Vasco não jogou tão mal assim. Quem olha assim 2-0, o Vasco jogou muito mal, por isso tomou 2-0. Não foi, o Atlético Mineiro foi melhor, eu achei que foi melhor. Sim, segurou muito o resultado depois de 2-0? Segurou, mas mereceu a vitória. Tem como você tirar o mérito da equipe do Atlético Mineiro. Mas a equipe do Vasco, claro, tem que fazer alguns ajustes. Hoje foi um pouco diferente dos últimos jogos, tem que competir um pouco mais. Mas eu acredito que o Vasco tem tudo para poder se recuperar na próxima partida. Então, o torcedor tem que ter paciência, não é criticar, perder um jogo, critica, não é assim. Aí vai atrapalhar todo o processo. Na minha opinião, o técnico do Vasco tem que ser o Rafael Paiva. Ele, a princípio, ainda não foi efetivado. Deram um aumento a ele de salário e tal, mas o cara ainda não foi efetivado. Já está em observação. Assim, na minha opinião, ele é o nome que tem que ficar no Vasco, porque o Vasco pode correr risco. Se ele perder mais um jogo, vamos dar um exemplo, o Vasco perde mais um jogo. Eles vão lá, trazem outro treinador. Aí chega o treinador, perde mais um jogo. Não dá, não tem condições. Tem que manter o cara e ponto. E assim, o Atlético Mineiro, ano passado, foi a mesma coisa. Esperando já a virada para o segundo turno, começou a embalar, sequência. Chegou reforços, a equipe está jogando bem. Eu acredito que a equipe do Atlético Mineiro ainda vai brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Vai surpreender muito ainda. No último campeonato foi assim, perdeu muitos pontos. Eu acho que se a equipe do Atlético Mineiro na temporada passada não tivesse perdido tantos pontos, eu acho que o Atlético seria até um grande candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Mas vamos estar acompanhando agora esse ano para a gente ver se realmente a equipe do Atlético vai conseguir subir na tabela de classificação, vai conseguir uma sequência. Nesse momento está a 5 pontos do G6 do Brasileirão. E deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam desse jogo entre a equipe do Atlético Mineiro e a equipe do Vasco. 2-0, 2 gols do Hulk, o artilheiro voltou aí a marcar 2 gols em uma única partida. E galera, e o Vasco? Será que o Vasco vai se recuperar dessa derrota no próximo jogo? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Deixa o seu like, se inscreva também, galera. Se você está chegando no nosso canal, é novo, não é inscrito, se inscreva e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.